Carlos era um ventríloco talentoso, mas sua carreira estava em declínio. Um dia, ele encontrou uma marionete antiga em uma loja de antiguidades. O dono da loja, um velho misterioso, avisou Carlos que a marionete, chamada Emiliano, tinha uma história sombria e era conhecida por causar tragédias. Ignorando o aviso, Carlos comprou a marionete, encantado com sua aparência artesanal e seu potencial para revitalizar seu ato. Carlos começou a praticar com Emiliano e rapidamente percebeu que a marionete parecia ter vida própria. As apresentações de Carlos se tornaram um sucesso instantâneo, e ele foi aclamado pela crítica. No entanto, Carlos começou a ter pesadelos terríveis e acordava frequentemente para encontrar Emiliano em posições diferentes de onde ele havia deixado. Durante uma de suas apresentações, Carlos ouviu sussurros vindos da marionete. Emiliano começou a falar de forma independente, revelando segredos obscuros sobre o passado de Carlos e das pessoas ao seu redor. O público ficava hipnotizado, mas Carlos estava apavorado. Ele descobriu que Emiliano estava possuído pelo espírito de um ventríloco vingativo, que morreu tragicamente no mesmo teatro em que Carlos agora se apresentava. Desesperado para se livrar de Emiliano, Carlos procurou o velho dono da loja de antiguidades. O homem revelou que a única maneira de libertar-se da maldição era realizar um ritual antigo que exigia o sacrifício de algo precioso. Carlos hesitou, mas ao ver a marionete causar mais sofrimento a seus entes queridos, ele decidiu seguir o ritual. Na noite do ritual, o teatro estava vazio. Carlos, com um coração pesado, sacrificou sua carreira queimando todas as suas outras marionetes e destruindo o palco onde se apresentava. Quando Emiliano finalmente foi destruído, o espírito vingativo foi libertado, e Carlos sentiu uma onda de paz. Marcos herdou uma mansão de seu tio-avô, um famoso ventríloco chamado Héctor. A mansão, conhecida como a Casa dos Ventrílocos, estava cheia de marionetes e lembranças do passado glorioso de Héctor. Ao explorar a casa, Marcos encontrou um diário que detalhava a obsessão de Héctor em criar a marionete perfeita, que pudesse realmente falar. Entre as muitas marionetes, uma se destacou, uma bela marionete de madeira chamada Clara. No diário, Héctor mencionava Clara como sua obra-prima, infundida com uma essência de vida através de um ritual antigo. Fascinado, Marcos começou a praticar ventriloquia com Clara, e logo percebeu que a marionete respondia de maneira independente, como se tivesse uma alma própria. Marcos descobriu que Héctor havia feito um pacto com um espírito maligno para dar vida a Clara. O espírito exigiu almas em troca, e Héctor, obcecado por sua criação, sacrificou várias pessoas inocentes. Marcos começou a experimentar eventos sobrenaturais na mansão, portas que se fechavam sozinhas, sussurros no meio da noite, e Clara se movendo sem sua intervenção. Marcos decidiu destruir Clara, mas a marionete revelou seu verdadeiro poder, controlando objetos e até mesmo tentando possuí-lo. Em uma luta desesperada, Marcos encontrou um feitiço no diário de Héctor que poderia selar o espírito de volta à marionete. Com grande esforço e enfrentando suas próprias dúvidas e medos, Marcos realizou o feitiço. O espírito foi selado e Clara ficou inerte. Marcos queimou o diário e as marionetes restantes, e a mansão foi abandonada. Ele deixou a cidade, carregando consigo as cicatrizes do confronto, mas finalmente livre do terror da Casa dos Ventrílocos. Ana e sua equipe de filmagem viajaram para um pântano remoto para documentar lendas urbanas locais. Eles ouviram falar de um antigo ventríloco chamado Salvador, que supostamente morava no pântano e usava suas marionetes para proteger um tesouro escondido.
Decididos a desvendar o mistério, o grupo se instalou perto de uma cabana abandonada, que, segundo rumores, pertencia a Salvador. Ao explorar a cabana, Ana encontrou várias marionetes em condições deploráveis, mas uma delas, chamada Isabela, parecia estar em perfeitas condições. Durante a noite, eventos estranhos começaram a acontecer. Sons de passos, risos infantis e visões fugazes de uma figura sombria entre as árvores. Ana começou a sentir uma conexão perturbadora com Isabela, como se a marionete estivesse tentando se comunicar. Ana descobriu um diário escondido na cabana, escrito por Salvador. Ele descrevia como havia feito um pacto com os espíritos do pântano para proteger seu tesouro. Em troca, ele deveria capturar almas para os espíritos, e suas marionetes se tornaram instrumentos de captura. À medida que Ana lia, seus colegas começaram a desaparecer misteriosamente, sendo atraídos para o pântano por forças invisíveis. Desesperada, Ana tentou destruir Isabela, mas a marionete revelou um poder sombrio, controlando os elementos do pântano para se defender. Ana então descobriu que o tesouro era, na verdade, um portal para o mundo dos espíritos e que Salvador havia selado sua própria alma dentro de Isabela para ganhar imortalidade. Com a ajuda dos poucos colegas restantes, Ana realizou um ritual de exorcismo descrito no diário para libertar as almas capturadas e selar o portal. O ritual exigiu um sacrifício final. Alguém deveria se ligar ao portal para selá-lo permanentemente. Ana, sentindo a responsabilidade por ter despertado o mal, se ofereceu. Ela selou o portal, libertando as almas e destruindo as marionetes. Seus colegas escaparam, mas Ana ficou presa no pântano. Sua alma agora é a guardiã do portal. A filmagem foi recuperada e se tornou um documentário de sucesso, mas a equipe nunca revelou a verdade completa sobre o destino de Ana. O pântano, agora evitado pelos locais, manteve seu segredo sombrio, com a lenda de Salvador e suas marionetes assombrando os curiosos que ousavam se aproximar. Ricardo era um jovem ventríloco que queria seguir os passos de seu avô, Bernardo, um famoso artista que morreu tragicamente em um incêndio misterioso em seu teatro. Ao limpar o sótão da casa de sua família, Ricardo encontrou uma marionete chamada Tobias, que pertencia a Bernardo. Decidido a restaurar o legado de seu avô, Ricardo começou a praticar com Tobias, acreditando que a marionete traria sorte. Enquanto Ricardo praticava, ele começou a ouvir sussurros e risos estranhos. À noite, sonhos perturbadores o assombravam, mostrando visões do incêndio que matou seu avô. Tobias, a marionete, parecia ganhar vida, movendo-se sozinha e falando em voz baixa. Ricardo descobriu que seu avô havia feito um pacto com um espírito maligno para obter sucesso, mas não conseguiu cumprir sua parte do acordo, resultando no incêndio. Com o tempo, Ricardo começou a perder o controle de suas ações durante as apresentações, sentindo que Tobias estava assumindo o comando. Ele pesquisou mais sobre o passado de Bernardo e descobriu que o espírito maligno ainda estava preso à marionete, esperando uma nova oportunidade para se vingar e completar o pacto interrompido. Ricardo tentou destruir Tobias, mas a marionete resistiu com força sobrenatural. Ele procurou a ajuda de um médium, que o aconselhou a realizar um ritual de exorcismo no teatro onde o incêndio ocorreu. Durante o ritual, o espírito maligno se manifestou, tentando possuir Ricardo. Em uma luta desesperada, Ricardo conseguiu queimar Tobias, libertando o espírito e encerrando a maldição que atormentava sua família. Embora tenha conseguido se livrar de Tobias, Ricardo ficou com cicatrizes psicológicas profundas. Ele abandonou a ventriloquia e se dedicou a contar a história de seu avô e do espírito vingativo, alertando outros artistas sobre os perigos de buscar o sucesso a qualquer custo.
O teatro foi finalmente demolido. No entanto, a história de Ricardo e Tobias continuou a ser contada como uma lenda urbana, um aviso sobre os perigos das ambições desenfreadas. Helena, uma documentarista apaixonada por histórias sobrenaturais, decidiu investigar uma lenda sobre marionetes vivas que habitavam uma floresta isolada. Junto com sua equipe, ela se aventurou na floresta, guiada por antigas histórias de aldeões, que juravam ter visto as marionetes caminhando entre as árvores. No coração da floresta, a equipe encontrou uma pequena cabana que parecia ter sido abandonada há anos. Dentro, marionetes estavam penduradas no teto, todas com expressões assustadoramente realistas. Helena encontrou um diário pertencente a um ventríloco chamado Victor, que morou na cabana e usou a floresta para testar suas criações. O diário falava de um ritual que Victor realizou para dar vida às suas marionetes. Durante a noite, Helena e sua equipe começaram a ouvir passos e risos distantes. As marionetes na cabana haviam desaparecido de seus lugares. Ao explorar a floresta, a equipe encontrou as marionetes movendo-se sozinhas, espreitando entre as árvores. Helena descobriu que Victor tinha usado um ritual antigo que envolvia sacrifícios humanos para infundir vida em suas criações. Helena e sua equipe perceberam que a floresta estava cheia de marionetes, todas possuídas por espíritos das vítimas de Victor. As marionetes tentavam atrair a equipe para a cabana, onde Victor havia selado o ritual com sua própria vida. Helena decidiu queimar a cabana, acreditando que isso libertaria os espíritos das marionetes. Enquanto a cabana queimava, as marionetes atacaram, tentando impedir a destruição do lugar que as mantinha vivas. A equipe lutou para escapar e Helena conseguiu destruir o diário de Victor no fogo, encerrando o ritual e libertando os espíritos. As marionetes caíram no chão, inertes, e a floresta ficou em silêncio. Helena voltou à civilização, com um documentário incompleto, mas com uma história que jamais esqueceria. A floresta e suas marionetes tornaram-se um lugar de lenda, evitado por todos que conheciam a história de Victor e suas criações malignas. Um circo chegou a uma pequena cidade, trazendo o ventríloco Paulo e sua marionete, Antônia. Paulo era famoso por suas performances assustadoramente realistas, onde parecia que Antônia tinha vida própria. Encantadas, as pessoas da cidade logo perceberam que havia algo de errado com o show. Miguel, um jovem repórter local, decidiu investigar o passado de Paulo, após ouvir rumores de desaparecimentos misteriosos nas cidades por onde o circo passava. Ele descobriu que Paulo havia feito um pacto com uma entidade demoníaca para trazer sua filha, Antônia, de volta à vida após um acidente trágico. A alma de Antônia estava presa na marionete, e o pacto exigia sacrifícios regulares para manter a ilusão. Miguel encontrou evidências de que Paulo estava planejando um grande sacrifício durante a próxima apresentação, para aumentar o poder da entidade demoníaca. Ele tentou avisar as autoridades, mas ninguém acreditou nele. Desesperado, Miguel decidiu agir sozinho para impedir o sacrifício. Na noite da grande apresentação, Miguel se infiltrou no circo e encontrou o altar preparado para o ritual. Durante o show, ele confrontou Paulo no palco, revelando ao público a verdade sobre a marionete Antônia. Paulo, desesperado para completar o ritual, atacou Miguel, mas a marionete Antônia começou a se mover de forma independente, revelando sua verdadeira natureza. A marionete, possuída pela entidade demoníaca, atacou tanto Paulo quanto Miguel. Em uma luta desesperada, Miguel conseguiu destruir o altar e a marionete, encerrando o pacto e libertando a alma de Antônia. Paulo, desolado,
foi levado pelas autoridades enquanto o circo desmoronava ao seu redor. Miguel foi aclamado como um herói, mas ficou marcado pelas terríveis experiências que viveu. Ele escreveu um artigo revelador sobre o circo do ventríloco, alertando o mundo sobre os perigos de pactos com forças sobrenaturais. A marionete Antônia foi destruída, mas a lenda do circo maligno continuou a assombrar as memórias daqueles que presenciaram os eventos.